Olá, Seekers, sejam bem-vindos ao Snitchcast. Aqui é o intro. Então, Seekers, eu espero que esteja tudo bem com vocês. Eu peço-vos imensa desculpa de não ter lançado episódio a semana anterior. Foi-me completamente impossível a nível logístico e mesmo esta semana eu espero que o sítio onde eu estou a gravar não comprometa a qualidade do áudio em si. Também vou fazer para que no pós-edição também consiga retirar a maior parte, vamos assim considerar, do ruído que tem aqui à volta, que não estou num ambiente que eu costumo estar e que é tratado o som, mas pronto, temos que fazer, temos que continuar, vocês pedem, o Miguel faz, não é? Muito bem, o tema desta semana foi dado uma pista a semana anterior, neste caso há 2 semanas, não é? No episódio anterior, que era sobre fogo azul ou uma chama azul. Eu coloquei este story no Instagram do podcast, no Snitch Podcast, se ainda não segues, vai lá seguir, e foi um misto, assim considerar, de 2 coisas. Quando eu coloquei que a pista era fogo azul, muita gente comentou que era o Torneio dos 6 Feiticeiros ou o Cálice de Fogo. Eu depois até coloquei uma segunda pista em que disse que iríamos falar sobre algo que estudou no tempo em que os fundadores ainda estavam em Hogwarts. Depois, a partir daí, mais ninguém conseguiu adivinhar. Mas o que é que vamos falar hoje? Hoje vamos falar de fantasmas. Um fantasma é a marca de uma alma, de um feiticeiro ou feiticeira, que já viveu. Traduzindo, é uma espécie de espírito que existe no mundo. E porquê que nem todos os feiticeiros se transformam em fantasmas? Perguntam vocês. Tudo está relacionado com 2 pontos. O primeiro é o medo de morrer, sob a forma de medo, culpa, arrependimento, e assim se recusar a passar para a próxima dimensão. Vamos colocar aqui umas aspas na dimensão, não é? E a segunda é a conexão que tem com o local onde vai assombrar. Mais à frente iremos discutir também estes 2 pontos, em vários exemplos que vou dando. O fantasma não tem muita influência física, vamos assim considerar. Eles são visíveis e aparecem como uma aparição de cor acinzentada e com um tom assim meio pérola, vamos assim considerar. Apresentam a forma física de quando morreram, isto é, a representação que nós vemos dos fantasmas quando eles aparecem é exatamente a mesma indumentária, a mesma forma que têm no momento em que morreram. Eles têm a habilidade de passar por objetos sólidos sem quaisquer tipo de danos, tanto para o fantasma como para o objeto. Nós vemos isso nos filmes com o Sir Nicholas e outros, em que eles estão ali a pairar pelo salão nobre e que eles passam entre paredes e passam pelos alunos e nenhum deles fica danificado por esse sentido. Neste caso aqui, eles não criam alterações em objetos, mas criam alterações em tudo que seja água, fogo e ar. A temperatura cai nas imediações de um fantasma, isto é, quando um fantasma está aproximado de vocês sentem ali uma quebra na temperatura pela presença dos mesmos. Um ponto curioso, e aqui é que está a dica que eu dei a semana passada, o ponto curioso é que um fantasma pode trocar, neste caso, a cor do fogo, que é aquele vermelho alaranjado, não é? Aqueles tons mais quentes, e pode colocá-la como uma chama azul. Pois é. Os fantasmas, atenção, isto não tem referência ou não é relacionado com a associação do Goblet of Fire, o que seja. É uma magia completamente diferente e eles têm esta particularidade de conseguir tornar a chama azul no fogo, entre aspas. E era esta a pista que eu vos queria dizer, e quando eu vos disse que eles estudavam em Hogwarts no tempo dos fundadores, é porque vamos conhecer os fantasmas de Hogwarts. É verdade, esta semana isto já foi pedido para aí 4 ou 5 vezes por vocês. Eu já tinha a ideia de fazer isto porque é um tema que eles aparecem assim pouco nos filmes e já tem uma situação maior nos livros, mas nos filmes são uma coisa que aparecem muito ao leve, vamos assim dizer. E eu queria vos trazer então aqui as histórias dos 4 fantasmas de Hogwarts e um extra que para quem só vê os filmes não conhece, e isso é uma pena. Acho que foi das piores coisas que fizeram nos filmes, foi ter retirado, vamos considerar, o fantasma em questão. Muito bem, neste sentido, o fantasma, depois de morrer, não retém qualquer tipo de memória
do que se vai passar a seguir, isto é, o fantasma morre, tudo aquilo que se passar para a frente, o fantasma não vai ter capacidade de reter essa informação e criar memórias daquilo que se passou, percebem? Por isso, eles conseguem ter as memórias do seu antigo, não é? Antes de morrerem, mas depois de morrerem, tudo o que acontecer a seguir, eles não conseguem criar memórias nesse sentido. Os fantasmas não podem ser vistos por muggle, nem nenhum muggle se pode tornar fantasma. Agora, como eu disse, vamos falar dos fantasmas de Hogwarts, e quero já deixar aqui uma nota, porque eu recordo-me de ter feito este ponto de ligação no episódio que fiz sobre os fundadores de Hogwarts, em que a Rowena tinha um último desejo, não sei se estão a recordar. Se ainda não ouviste esse episódio, acho que é o terceiro episódio que eu fiz, salvo erro, não tenho bem a certeza, mas acho que é o terceiro que eu fiz. E foi um desejo que a Rowena Ravenclaw pediu, neste caso no momento da sua morte. Ela fez um último pedido e pronto, pode ser que hoje vamos descobrir então esse tal desejo. Neste caso aqui, o primeiro dos 4 fantasmas de Hogwarts é o Fat Friar. Quem é o Fat Friar? O Fat Friar nasceu nas Ilhas Britânicas, não se sabe muito bem a data do seu nascimento, mas é quase, nos 4 são todos apontados para ser antes de 1998. Ai, Nossa Senhora, Miguel. Antes de 982, assim é que é. Também não sabemos o verdadeiro nome do fantasma. Eu posso já dizer que dos 4 fantasmas os 2 únicos que nós sabemos o nome é o Sir Nicholas e Helena Ravenclaw, ok? O resto nós não sabemos os nomes, só conhecemos o seu nome de fantasma. Muito bem. Aos 11 anos, Fat Friar tornou-se então um aluno de Hogwarts, foi selecionado para os Hufflepuff, onde foi aluno da fundadora, que o acompanhou durante os 7 anos do seu percurso em Hogwarts. Fat Friar era descrito como uma pessoa alegre, muito sociável e bondoso. Conseguia ver sempre o bom em qualquer pessoa, mesmo que essa pessoa tivesse os maiores defeitos do mundo. Após terminar o seu percurso em Hogwarts, decidiu então dedicar a sua vida ao clero, fazendo parte de uma ordem religiosa como um curandeiro, vamos assim considerar. O que se enquadrava bem na personalidade, porque ele tinha um gosto muito grande em ajudar os outros. Como nós sabemos, é uma das referências que a Helga Hufflepuff procura, não é? Não é procurar porque ela aceitava qualquer um, mas é uma das características que a Helga tinha muito presente na sua casa. E ainda bem, porque nós precisamos de pessoas assim no mundo, porque senão isto não anda para a frente, não é? A sua excessiva bondade foi a causa para a sua morte, já que ele tinha o hábito de curar a variola, que na altura em que ele estava vivo era uma doença que estava muito impregnada, neste caso na Inglaterra, e ele simplesmente tocando com um pedaço de pau, não é? Que era assim que eles caracterizavam antigamente, porque não sabiam que era uma varinha, curava as pessoas, só pelo toque curava as pessoas da variola. E também, não sei, parecia que eu gostava de ser um pouco show off, vamos assim dizer, porque um dos pontos que também vamos considerar que o denunciaram foi ele tirar coelhos da cartola, vamos assim dizer, no meio das comunhões, neste caso, pronto. Mostrou assim bastante imprudência no que toca a esconder a sua magia, e nós sabemos que nos tempos em que os fantasmas e nos tempos dos fundadores havia muitas perseguições aos feiticeiros, porque pensavam que eram algo do demónio, e por essa razão o Fat Friar, não é? Acabou por morrer por ser demasiado... Aqui até posso considerar que até foi demasiado bom, porque ele ajudava muita gente com variola, que era uma doença que na altura era bastante má, e ainda hoje é, mas hoje temos outro tipo de recursos para conseguir combatê-la. Antigamente não tinham, e ele ao fazer aquilo, na mente dele, só estaria a ajudar, e era isso que ele queria fazer. Fat Friar, depois de morrer, volta dos mortos como um fantasma e voltou para Hogwarts, onde se tornou o fantasma da casa de Hufflepuff. Como fantasma era, como eu tinha dito, branco pérola, tinha aquele aspecto não é, meio transparente, não é transparente, desculpem, é ai, está-me a faltar a palavra, aquele efeito que é assim, é transparente, não é?
sim, é transparente, que ele tinha, assim com um tom meio pérola, neste caso aqui tinha um cabelo castanho e usava um estilo que eu chamo o estilo Santo António. O que é um estilo Santo António, Miguel? O estilo Santo António é aquela pessoa que ainda tem cabelo na parte da frente, mas depois aqui na parte da coroa já é calvo. Isso para mim é um género de Santo António. Se repararem, o Santo António na religião católica tem ali não é uma falta de cabelo na coroa, vamos assim dizer. À primeira vista parecia um monge, vestia um hábito preso por um cinto de corda, tinha um aspecto assim um pouco gordinho e baixo e geralmente carregava uma caneca com ele. Uma caneca porquê? Vocês perguntam. Porque um dos prazeres da vida de Fat Friar era comer e beber. Se vocês me dizem que esta pessoa não foi feita especialmente para Hufflepuff, eu não sei o que é que vos digo. Ele ajuda, neste caso, ele gosta de ajudar, é bondoso e faz o que ela quer, que é comer e beber. Ela cozinhava, ele comia, ponto final. Siga a bola, vamos para a frente. E pronto, foi esta então a história, vamos assim considerar, do Fat Friar. Vamos passar então agora para o fantasma da casa dos Gryffindor. Eu vou tentar dizer isto, eu tenho aqui a ponto bastantes vezes para dizer este nome, mas para mim vai ser um pouco complicado, ok? Nearly Headless Nick. Ok, correu bem. Não estranha, neste caso aqui, que eu a meio de uma frase diga este nome assim com uma sílaba meio trocada. Porque Nearly Headless Nick eu tenho que dizer devagar, porque isto faz coisas aqui na língua que eu troco-me todo. Mas pronto. Nick, então, neste caso, Sir Nicholas, que é assim que o Sr. Nicholas gostava de ser tratado. Era conhecido antes de morrer por Sir Nicholas de Mimsy Proppington, assim é que é. Morreu a 31 de 10 de 1492. Um dia antes daqui do G fazer anos. Não que eu não nasci em 1492. Calma. Porque neste caso, se eu nascesse em 1492, acho que o podcast era sobre história, bastidores sobre as histórias, estás a ver? Segunda Guerra Mundial, Miguel teve lá. Pronto, whatever, vamos prosseguir. Muito bem, Sir Nicholas foi um feiticeiro da corte real britânica. A causa da sua morte deveu-se a um acidente mágico, vamos assim considerar, em que Sir Nicholas tentou ajudar a Lady Grieve, acho que é assim que se lê, na qual Sir Nicholas tentou endireitar os dentes da dita cuja, não é? Mas o tiro saiu um pouco pela culatra, porque em vez de endireitar os dentes, ele fez com que nascesse duas presas, não é? Duas fangs na boca da senhora Grieve, não é Grieve? Eu vou-lhe chamar Lady Grieve, não sei se está bem dito, não sei, mas vai ficar. Pronto, fez-lhe então nascer essas duas presas, aquilo caiu um pouco mal, não é? Na corte, e ele foi então condenado a uma decapitação. Mas nem isso eles souberam fazer direito, porque ele teve uma decapitação incompleta. Por isso o nome de... vamos lá conseguir, Miguel. Nearly Headless Nick, porque ele não ficou sem cabeça, ficou só quase sem cabeça. Ficou ali com um pedacito de tecido, não é? De pele agarrado. É o que é. Muito bem, depois de ser então decapitado incompletamente, Nearly Headless Nick tornou a Hogwarts e então ficou como o fantasma de Gryffindor. Mas sempre foi considerado um fantasma muito afável, muito gentil e sempre disposto a ajudar os alunos de Gryffindor. Eu acho que é uma característica que os Gryffindor têm muito, que é de quererem sempre entre ajudarem-se uns aos outros. Tem ali um espírito de equipa, vamos assim considerar, muito grande. Mesmo que, e eu já disse isto várias vezes, há sempre uma exceção à regra. Nós já vimos Slytherins a ser muito corajosos, neste caso não é corajosos, mas já vimos Slytherins a ter boas atitudes. Não é que más atitudes sejam uma característica de Slytherin, porque não é. Mas pronto, vocês perceberam que existem sempre exceções às regras. Existem pessoas boas e más em qualquer uma das casas. Pronto, quer dizer, acho que até em Hufflepuff não há. Acho eu. Mas pronto, whatever. Acho que o Hufflepuff é a única coisa que estou um bocadinho dessa situação. Mas pronto. Como eu disse, ele ajudava muito os alunos. O Nearly Headless Nick, eu disse que isto ia correr mal.
Pronto, a partir de agora vai ser Sir Nicholas. Sir Nicholas então escolheu permanecer como fantasma em vez de continuar, entre aspas, o seu caminho nos mortos, não é? Porque ele mesmo tinha o medo de morrer. O que eu vos falei em cima de haver 2 pontos que poderiam prender a pessoa a ficar como fantasma, seria, neste caso, o medo de morrer, a ligação que ele tivesse ao local em questão, e entre outras, mas estes 2 pontos são muito essenciais porque a maior parte dos fantasmas ficam, neste caso, não ultrapassam para a outra dimensão, assim dizer, por essas mesmas razões, ou por arrependimento, que vamos falar a seguir. Este caso aqui era por medo de morrer. Existem muitas situações dentro destes 2 pontos que eu vos falei. Sir Nicholas aparentemente gostava de comer bastante mesmo, já que depois da sua morte, neste caso aqui, os fantasmas não conseguem comer, não é? Porque pronto, são fantasmas, e pelo que é relatado, o Sir Nicholas ficava melancolicamente a olhar para a comida com aquele ar tristinho, já quem me dera comer aquela... Estão a ver o que o Ron faz? A comer aquelas... a comer aquelas... Ai, não estou a lembrar, aquelas coxas de frango. Pronto, imaginem o Sir Nicholas no fundo da mesa olhar para ele assim, como assim? Ele come e eu não posso comer. Vou chorar. Pronto, basicamente é isso. Agora vamos passar ao terceiro fantasma, que é o Bloody Baron. Okay? O Bloody Baron é um dos fantasmas que menos sabemos no que toca às suas origens. Sabe-se exatamente que ele também estudou em Hogwarts, foi selecionado para Slytherin, foi também na altura dos fundadores. Quando estava em Hogwarts, ele apaixonou-se por Helena Ravenclaw, uma aluna da casa dos Ravenclaw, neste caso a filha de Rowena Ravenclaw, que por sua vez também é um fantasma, neste caso Helena, não a Rowena. E ele, quando estava em Hogwarts, apaixonou-se loucamente por Rowena. Opa, não é assim, Miguel? Apaixonou-se por Helena, mas o amor não foi correspondido de todo. Neste caso aqui, os contornos da sua morte, eu vou explicá-los um pouco mais à frente, porque isto tem uma relação, ok? Muito bem. Neste caso aqui, após a sua morte, ele tornou-se fantasma em Hogwarts, neste caso associado à casa dos Slytherins. A origem do seu nome adivinha então do seu traje, isto é, ele tinha como a sua indumentária, neste caso um fato, não é? Daqueles antigos como eles usavam, que eu já não me recordo muito bem o nome, mas isso tem um nome específico, mas continuando, em que estava coberto de sangue. E é essa a razão pelo qual o Bloody Baron ficou conhecido mesmo por esse mesmo nome. Ou então por Barão Sangrento, para os nossos ouvintes do Brasil. Ok? Neste caso aqui, vamos falar então do quarto e último fantasma, neste caso das casas de Hogwarts, e aqui sim temos a relação. Quando eu disse há pouco que o Bloody Baron, eu iria, neste caso aqui, a posterior, falar sobre a morte dele, esta morte está envolvida com Helena Ravenclaw. Helena Ravenclaw, também conhecida por Grey Lady, ou Dama Cinzenta, era uma feiticeira e filha de Rowena Ravenclaw, frequentou Hogwarts e foi, como eu disse, selecionada para a casa de Ravenclaw. Nessa época, Helena, como eu tinha dito, conheceu o Bloody Baron. O Bloody Baron apaixonou-se por ela. Ela não foi boazinha, não é boazinha, pronto. Ela não tinha o mesmo sentimento que o Bloody Baron tinha, e sempre deixou isso bem claro. Ela nunca encontrou o amor verdadeiro, como nunca encontrou ninguém que vivesse, neste caso, de acordo com as expectativas que ela queria ou os altos padrões que ela pretendia. Neste caso aqui, nós já conhecemos um pouco da história da Rowena com a Helena, e sabemos que a Helena roubou o diadema da mãe neste caso, por ter inveja ou da constante pressão que tinha por ser filha de quem era, não era? E ter que ser tão boa e tão importante e pronto. E ser um cúmulo de qualidade, vamos assim considerar. E, neste caso, Helena não conseguiu aguentar essa pressão, decidiu fugir de Hogwarts roubando antes o diadema da mãe, e isso fez com que a Rowena entrasse numa depressão muito grande e acabasse por adoecer devido a essa mesma depressão. Nos seus últimos desejos, e é aí que vem
o ponto anterior que eu falei no início do episódio, em que existe uma relação entre o episódio 3, salvo erro, eu tenho quase certeza que é o 3, a este, porque o último desejo de Rowena Ravenclaw foi pedido ao Bloody Baron. Como a Rowena sabia que o Bloody Baron era apaixonado pela filha, ela pediu que ele encontrasse a filha para que ela voltasse para Hogwarts para estar com a mãe, não é? Com a Rowena no seu último suspiro. Bloody Baron, como era como é que eu ia explicar isto? Era louco, assim considerar por Helena Ravenclaw, aceitou a proposta que a Rowena lhe tinha feito e então foi procurar a Helena. Passado algum tempo ele conseguiu encontrá-la numas florestas na Albânia. Helena, quando se deparou que o Bloody Baron estava à sua procura, escondeu o diadema numa árvore e entretanto o Bloody Baron encontrou-a, mesmo face to face, ao que lhe pediu, neste caso à Helena, para voltar para Hogwarts devido à mãe. A Helena recusou e Bloody Baron tentou novamente convencê-la, neste caso aqui num tom mais físico, vamos assim considerar, com umas carícias, para perceber se conseguiria então fazer com que ela trocasse de ideias, e a Helena recusou essas carícias. Bloody Baron, num acesso completo de raiva, comete então o homicídio de Helena, neste caso esfaqueou-a, e Helena morreu às mãos de Bloody Baron. Quando o Bloody Baron reparou que tinha feito o que fez, porque eu sou muito sincero, eu depois da atitude que o Bloody Baron teve, eu acho que foi mesmo um acesso de raiva e ele não agiu logicamente, vamos assim considerar, porque ele logo a seguir ele mata-se ele próprio depois de se aperceber que tinha morto a mulher da sua vida, basicamente. E então foi assim que os dois voltaram para Hogwarts, já em fantasma, não é? Neste caso aqui, Bloody Baron passou o resto dos seus dias como fantasma a carregar umas correntes como penitência ao ato que tinha feito a Helena Ravenclaw, e neste caso aqui Helena ficou como uma fantasma da casa dos Ravenclaw. Há muita gente que dizia que ela era muito tímida, mas para quem a conhece sabe que ela ajudava bastante os alunos de Ravenclaw, principalmente dentro da sala comum dos Ravenclaw. O Bloody Baron, neste caso, ficou como um fantasma de Slytherin, e pronto, o resto vocês já sabem. Mas esta foi a história que teve Helena e Bloody Baron e Rowena, isto tudo ligado ao que tinha sido referido no episódio, neste caso, os fundadores. E foi assim. Ok? Agora, já falamos dos 4, neste caso, fantasmas de Hogwarts. Mas falta-me aqui qualquer coisa. Falta-me aqui um fantasma que eu gostava de falar. Não sei se vocês conhecem. Assim, depende. Se vocês viram os filmes, não sabem quem é. Se vocês leram os livros, sabem muito bem quem é este fantasma. Não é? Seekers? Pois é. Vamos falar então do tão famoso Peeves. Peeves era um homenzinho com os olhos laranja maliciosamente oblíquos, vestido com roupas berrantes e estranhas, incluindo um chapéu forrado de sino. Aqueles chapéuzinhos com um sininho por cima, estão a ver? Pronto. Uma gravata borboleta laranja, não é? Ele tinha o cabelo preto e, em comparação com os fantasmas de Hogwarts, ele tinha uma aparência sólida. Não era branco pérola e transparente. Isto porquê? Porque o Peeves era um Polgeister. Um Polgeister é um tipo de fantasma diferente dos fantasmas comuns. O Peeves conseguia, neste caso, voar, como um fantasma. Os fantasmas conseguem voar, mas conseguia afetar os objetos sólidos e ainda se tornar invisível. Esta é a grande diferença entre o Peeves e o resto dos fantasmas. Nós percebemos que o Peeves é diferente já nos livros, porque também é afetado por magia. O Harry usou um feitiço para o calar num dos livros, eu já não me recordo em qual deles é que foi, mas eu salvo erro, penso que foi no segundo, não, no primeiro, salvo erro, não tenho bem... Neste caso, cronologicamente, não tenho muito bem a certeza, mas acho que foi no primeiro ou no segundo, já não me recordo. Mas pronto, neste caso aqui percebemos que o Peeves, por ser um Polgeister, já tem umas diferenças bastante grandes e consideráveis perante os comuns dos fantasmas. Neste caso aqui, ele pode se tornar invisível, afeta os objetos sólidos e também sofre por magia, vamos assim considerar.
ok? E essa é uma das grandes diferenças do Peeves para os outros fantasmas. O Peeves literalmente é um caos, ok? O Peeves, quem lê os livros sabe, o Peeves incomodava os alunos, fazia 30 para uma linha, tudo isto porque o que ele gostava era de pregar partidas, de literalmente caos. Ele é o caos em pessoa, ok? E estava constantemente a fazer coisas que, pronto, não lembram nem ao menino Jesus, e muitas delas eram bastante perigosas. Os únicos que tinham controle, vamos assim considerar, sobre ele eram o Bloody Baron, nunca soubemos muito bem o porquê, mas acontece, e o Albus Dumbledore também. Vamos considerar o funcionário de Hogwarts, eu vou considerar aqui o Argus Filch, um funcionário de Hogwarts, porque eu não sei muito bem, supostamente ele tem uma função que o nome em português fica um bocado estranho, mas pronto, o que seja. O Argus Filch era o alvo que mais o Peeves queria, pronto, fazer 30 por uma linha. Ao que o Argus Filch acabou mesmo por, depois de tantos anos, a aturar o Peeves, e ele solicitou que o Peeves fosse expulso de Hogwarts. O pedido não foi atendido, como é óbvio. Mas estou a imaginar, tipo, o Argus Filch: olha, peço imensa desculpa, mas eu não concordo que o Peeves continue aqui, porque ele faz coisas que dá muito trabalho e eu não estou para aturar isto. Tem a Miss Norris, não quero nada disto. Era engraçado termos visto essas coisas. Eu acho que o Peeves nos filmes era uma coisa muito engraçada, dava um twist funny ao filme, e até já que eles quiseram alterar muitas das aparências das personagens para tornar o filme family friendly, um Peeves para dar aquela gracinha, era bom de se ter, porque quem gosta de Harry Potter sabe que o Peeves é uma personagem que dá muita dinâmica à história em si. Mas pronto, foi esta então o episódio desta semana. Eu espero que tenham gostado, espero que tenham ficado com mais informações sobre os fantasmas de Hogwarts, e também este Peeves que tantas dores de cabeça deu ao nosso trio de ouro, não é? E eu vou lançar também outro episódio desta semana, vocês já sabem, eu prometi e comprometi-me com vocês a fazê-lo. Também vamos ter no dia 23 de janeiro, às 21 horas, uma Snitch Live. Vamos ter a presença de 2 ilustres convidados: Príncipe Misterioso, com o canal do YouTube que tem, e o Pottergraphy, o Rodrigo, que também tem canal no YouTube e vai ser um dos nossos convidados na segunda edição da Snitch Live. O que é que nós fazemos na Snitch Live? Falamos de Harry Potter, conhecemos pessoas que gostem deste mundo. Eu até pretendo fazer alguma situação semelhante a uma Snitch Live, mas comigo a solo, e vou-vos chamando. Quando digo vou-vos chamando, é vocês seekers, ouvintes, e não estar com as personalidades, vamos assim considerar, do mundo audiovisual no conteúdo de Harry Potter e do mundo mágico no geral. Gostava de fazer uma coisa com vocês, não sei se vocês são tímidos para aparecer, se não são, mas depois vamos ver isso. Eu vou sondar essa situação, mas era uma dinâmica engraçada que eu gostava de ter com vocês. Mas pronto, eu espero que tenham gostado. Não nos esqueçam de nos seguir no Instagram em snitch.cast. Por lá podes acompanhar todas as novidades do podcast, todos os neste caso stories que eu coloco lá, a pedir-vos a vossa opinião, a pedir-vos ideias, a dar-vos desafios. Temos todos os meses um NIEM quiz e um nome quiz para fazer. E eu, deste mês aqui, eu vos sincero, eu adorei fazer este quiz, adorei o vosso feedback, vocês foram incríveis. Acho que foi a primeira vez que tivemos tanta afluência para fazer este tipo de atividades no Instagram. Agradeço-vos muito, mas mesmo muito, e também estamos a crescer bastante bem no Instagram, e quero continuar a fazê-lo para conseguirmos tornar esta comunidade maior ainda, e com mais diversidade de opiniões, e também termos mais dinâmicas nesse sentido. E agradeço-vos muito por essa adesão muito grande ao NIEM e ao Nome Quiz. Depois também não te esqueças de dar follow no Spotify, no Apple Podcast, subscreveres o nosso canal no YouTube, porque sim, o Snitchcast já tem canal no YouTube, podes acompanhar por lá também os episódios. Estão nas 3 plataformas disponíveis à mesma hora, com o mesmo conteúdo, não há diferenças, já vos expliquei. E pronto, acho que é tudo, não me esqueci de dizer nada, pois não? Não, acho que não. Pronto, da minha parte é tudo, eu espero que tenham gostado, e já sabem,
não sejam low cards. Usem máscara. Nox.